Bom dia. Esse exercício, o exercício exemplo 4 agora, ele é a continuação do 1, do 2 e do 3. Né? Só que agora a gente vai mostrar como rodar a variável latente de segunda ordem com abordagem em duas etapas. Tá? Então, a primeira etapa, a gente vai gerar score para as variáveis de primeira ordem. Então, esses indicadores que estão aqui do lado esquerdo, na verdade, eles são variáveis latentes. Tá? Então, assim, eu vou fazer agora uma primeira etapa para gerar o score fatorial deles. Aí vou importar, vou colar no conjunto de dados original, importo para o Smart PLS de novo e rodo. Então, quando você olha essa figura, dá a impressão de que essa bolinha aqui é uma variável de primeira ordem. Né? Então, eu preciso contar essa história, né, de que eu botei aqui como rodapé, tá vendo? A cultura de aprendizagem é uma variável de segunda ordem. Porque só olhando não dá para saber, né? Tá? Então, vamos lá rodar esse exemplo. Tá? Um detalhe. Quando que a gente deve usar essa abordagem, né, em duas etapas? Normalmente, a gente tem as duas opções, a abordagem de repetir indicadores e a abordagem em duas etapas. A repetir indicadores ela é muito boa ou indicada quando as variáveis de primeira ordem têm a mesma quantidade de indicadores ou itens. Né? Então, nesse exemplo aqui, todos eles tinham 3 indicadores. Tá? Então, por isso que a abordagem de duas etapas pode ser usada. Agora, vamos imaginar o seguinte, se eu tivesse uma variável de primeira ordem, com 10 indicadores, essa aqui com 2, com 3, com 4, e assim vai. Quando eu modelasse a de segunda ordem, eu teria que repetir os indicadores nela. Então, esse daqui que tem 10 indicadores, ia ficar repetido aqui 10. Esse aqui que tinha 2, ia ficar 2, e assim vai. Então, só por ele ter mais indicadores repetidos na de segunda ordem, essa carga fatorial ia dar mais alta. Tá? Então, por isso, quando a quantidade de indicadores por variável latente é diferente, a gente recomenda a abordagem em duas etapas. Tá? Se for a diferença pequena, por exemplo, 3, 2 ou coisa do tipo, não tem tanto problema. A discrepância é quando assim, você tem aqui, por exemplo, 10, aqui 3, alguma coisa assim muito, muito diferente. Ou quando você roda e observa que aquele que tinha mais itens repetidos, realmente a carga fatorial ficou maior, quer dizer, isso teve uma influência importante. Tá? Então, nesse caso, vamos recomendar rodar de segunda ordem. Aliás, de segunda ordem com a abordagem de duas etapas. Então eu vou aproveitar o exercício 1, que era aquele que tinha ligado todo mundo, e nesse caso eu só vou, o que eu quero é o score fatorial. Então eu vou rodar aqui o PLS, rodei, e ok. Então se você ver aqui, a Latent Variable, isso aqui já são os scores fatoriais. Então, Excel formato, já copiei. E o que acontece? Eu tenho que ir no conjunto de dados original e... Cadê? Exercício 1 a 4, dados, tá vendo? Eu vou lá, abriu, aqui eu tenho os meus indicadores, tá? Eu vou lá no final da planilha, aqui já tem alguns resultados, porque eu já tinha feito esse exercício antes aqui para colocar no artigo. Mas ó, basicamente o que você vai fazer? Usar assistente de importação, aqui é aquela história do ponto e vírgula, né? Possui cabeçalhos, tabulação, aqui muda, o decimal está sendo ponto. Tá, isso é por causa do meu computador que está em vírgula e o Smart que está em ponto, né? Concluir. Tá aí. Aí eu deleto o que não interessa, tá? Deleto as linhas e colunas que não interessam, aqui é excluir. Tá? E estou com o conjunto de dados já certinho. Tá? Vou dar um salvar aqui e importar para o Smart PLS. Tá? Posso salvar. Tá? Eu mantive o mesmo nome aí, não tem problema. Tá? Então vamos voltar lá. Aliás, eu vou mudar o nome sim. Vou colocar aqui só para não dar conflito, né? Porque senão vou colocar 2 aqui. Tá? Então vou lá no Smart PLS. Ó. Vou aqui no versão 3 agora. Eu tenho dois serviços a fazer. Fazer um modelo novo e importar conjunto de dados. Então, importar conjunto de dados. Botão direito aqui no projeto. Cadê? Importar data file. Cadê? Aqui, ó, dados 2, tá vendo? Abrir. Ok. Você vê que ele está com duas planilhas agora, a original e a que tem o score fatorial. Tomar cuidado aqui de novo, essa história do europeu ou americano pode dar problema aqui embaixo, tá vendo? E tá dando, né? Tá.
por exemplo, aqui, ó, esse 27 deveria ser 2.7, alguma coisa assim. Ó, vou mudar aqui para europeu. Tá vendo? 2.6, 3.7, agora ficou correto. Vamos fechar isso aqui. Tá? Eu vou fazer uma cópia do exercício 3, vou duplicar. Chamar ele de exercício 4. Ok? Essas de primeira ordem eu não preciso mais, porque eu vou usar outra abordagem. Tá? Lembra que eu tenho um monte de indicador repetido aqui, ó. Eu vou deletar eles. Beleza, vou deletar tudo. Ó. Tá? Então, o que eu preciso agora são os scores. Ó. Esses aqui que eu tinha gerado no primeiro passo. Selecionei e trouxe para cá. Então, essa aqui agora, rename, que vai ser a nossa cultura de aprendizagem. Ok, tá? Tá certo aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo. Tá? E a setinha aqui que é a nossa relação estrutural ou a nossa hipótese. Tá? Então, aquilo que eu comentei, se você olhar essa figura, não dá para saber que a cultura de aprendizagem é uma variável de segunda ordem. Você tem que colocar uma notinha no rodapé explicando que usou a abordagem de duas etapas. Tá? E calculate, mesmo esquema, usa o PLS. Foi. E usa o Bootstrap para achar os valores P e T. Bootstrap. Ok. Agora vai mais rápido, o modelo ficou até mais simples, né? Não tem nada repetido e assim vai. Pronto. Ok, então aqui no PDF algoritmo, eu vou olhar de novo a variedade discriminante. Agora ficou mais simples, né? Você vê aqui, ó, o valor que está fora da diagonal é menor do que o que está na diagonal aqui. Diagonal é a raiz do AV, esse aqui é a correlação. Tá? Ele é menor, então eu tenho a variedade discriminante. Aqui, com confiabilidade composta 95, 91, eu tenho variedade confiabilidade, e o AVE 75, 78. Então, modelo de mensuração, eu tenho a variedade convergente, discriminante e confiabilidade. Você vê que até isso ficou mais simples agora para analisar, né, do que o exercício 3. Bom, e a parte estrutural também ficou mais simples, né? Eu tenho aqui o coeficiente estrutural 61, valor P00, e lá no PLS algoritmo eu tenho a R quadrado, né? 37,7%. Né? Então deixa eu só vir para cá. Então tá aí, ó. Então, carga cruzada que a gente já viu aí no exercício 1. A matriz aí de correlação entre a latente, eu acabei de mostrar, né? Aqui o F2 estrutural e tal, e arredondando é 38%. Tá? Então, comparação, né? Se você observar, quando eu usei a abordagem de dois passos, que é essa que eu fiz agora, e a repetição disso foi o exercício 3. Né? Você viu, 616, 612. R quadrado 38, 37, 4. Então, praticamente, resultados são similares, né? Tá, mas lembrando que nesse exercício isso aconteceu porque eu tenho a mesma quantidade de itens por variável latente. Todas as variáveis de primeira ordem têm 3 itens, tá? Então, por isso que bateu. Às vezes, quando você tem uma variável de primeira ordem que ela tem mais indicadores, pode ocasionar alguma diferença até na parte estrutural. Se isso acontecer, é recomendado confiar mais aí na abordagem 2 passos. Tá? Então, basicamente é isso. Sugiro que você faça o exercício. Tá? E curta o canal e tudo. Né? Então, vamos lá. Um outro detalhe, deixa eu só... Estou fechando aqui, mas é um lembrete. A abordagem na primeira etapa, eu usei o exercício 1. Mas você pode usar como exemplo escala somada. Eu vou fazer no próximo exercício. Tá? Então vamos lá. Bom estudo.